Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Desde já eu agradeço a todos os nossos inscritos que estão conosco aqui e ficam conosco aqui nos vídeos. Que Deus abençoe a vida de cada um e também os novos que estão chegando, se inscrevendo e vão se inscrever ainda pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, enfim. Que Deus abençoe a todos. Sem perca de tempo, eu venho trazendo um conteúdo aqui que eu achei interessante. Essa matéria é diferente das demais matérias e vídeos que eu estou trazendo aqui. É do deputado Kim Kataguiri. Ele simplesmente vem falando algo de um despertamento que pode acontecer. Deixa eu ver se eu falei o nome dele certo. Kim Kataguiri, é isso mesmo, Kim Kataguiri. Eu vou deixar os créditos aqui embaixo do canal dele, aqui na descrição. E o deputado ele vem falando sobre um despertamento que eu achei interessante. Alguém pode até mesmo não concordar comigo, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção na explicação dele, do que ele fala sobre uma suposta Terceira Guerra Mundial e que nós devemos tomar cuidado. E na minha opinião, eu trago esse vídeo para que nós entramos em oração, porque a nossa obrigação é orar, pedir a Deus a misericórdia, e aí está na mão de Deus. E tudo que está acontecendo aí, não só no Brasil, mas aos quatro cantos, do mundo, nós estamos vendo que a cada dia está indo de mal a pior, o mundo já do maligno. Então preste bem atenção à matéria, à explicação que esse deputado vem trazendo. Confesso que não acompanhava ele, mas me chamou a atenção, a explicação dele me chamou muita atenção. Às vezes alguém vai falar que não tem nada a ver, isso daí está falando demais, te respeito perfeitamente. Mas, depois que você assistir esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. O que você acha desta matéria? Será que pode surgir mesmo? Ou será que isso é pura ficção, pura ilusão? Preste bem atenção nesta matéria, nesse conteúdo, e depois você deixa a sua opinião. Terceira Guerra Mundial à vista. Guarde água potável, baterias, um rádio e também uma lanterna. É isso que diz o chefe militar da OTAN ao admitir publicamente e abertamente, pela primeira vez, pelo menos do que eu me recordo, o chefe militar da OTAN admite um conflito aberto contra a Rússia. Já há algum tempo que alguns países vêm se preparando, vêm se armando, principalmente depois da invasão da Rússia em cima da Ucrânia, e vários países da Europa, o Japão, vem se preparando para um conflito de escala global. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre o aumento das tensões em Taiwan, o que na minha avaliação pode ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo, e esse conflito com a Ucrânia, que até agora não dá sinais de que vai terminar, uma guerra que está se arrastando muito mais do que a própria Rússia planejou e do que a OTAN esperava. Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o vídeo que eu assisti do chefe militar da OTAN falando justamente essa frase com a qual eu iniciei o vídeo. Vamos lá. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be honky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. That's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. Pois muito bem, é o que ele diz. Para sobreviver às
primeiras 36 horas de conflito, você precisa de água, de rádio e de lanterna. É de fato uma afirmação muito assustadora. Ele coloca que seria o enfrentamento que a OTAN está se preparando para o enfrentamento contra a Rússia e contra grupos terroristas. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo do aumento das tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos já foram abertamente atacados, né? Americanos já morreram, navios americanos já foram atacados. Os Estados Unidos têm dado demonstrações de que vai, mais uma vez, reforçar a sua presença no Oriente Médio. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as repercussões dessa afirmação do chefe militar da OTAN. Muito bem, né? Depois de todas as tensões, de toda essa guerra, né? E a OTAN já reafirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio militar da OTAN para continuar lutando, para continuar resistindo contra essa invasão de soberania, contra essa violação de direitos humanos, contra esse ataque imperialista da Rússia em cima do território ucraniano. Mas para além disso, né, a fala do chefe militar da OTAN é reflexo de um cenário que a gente vive em todo o globo. A própria Coreia do Norte, né, as tensões na Coreia do Norte, as tensões na Ásia, as tensões envolvendo Taiwan, envolvendo o Japão, envolvendo China, né, existe uma grande preocupação. Vocês sabem que eu tenho muito contato com parlamentares e com ministros japoneses, porque eu sou um dos responsáveis por manter e estabelecer um diálogo nas nossas relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e o Japão, por ser o único deputado Nikkei, né, descendente de japoneses do estado de São Paulo, e um dos únicos 3 deputados Nikkeis de todo o parlamento, de todos os 513 deputados. Então, não são comuns meus contatos. Eu até mostro aí registro para vocês com autoridades, governadores, deputados, ministros de estado do Japão. E essa é uma preocupação que eu trouxe para vocês desde a minha primeira missão oficial ao Japão em 2019, em que já lá nós tivemos uma reunião, salvo engano foi no próprio Ministério da Defesa, em que eles demonstraram a preocupação deles em relação à escalada da tensão em Taiwan. Né? Taiwan é considerada aí a última fronteira de defesa do Japão contra a China, né? O Japão, eu não tinha ideia disso antes de estar presente, de conversar com autoridades japonesas, mas o Japão tem uma preocupação gigantesca de ser invadido pela China. Para mim, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, a China invadir o Japão, mas é uma preocupação muito forte dos japoneses. Vários exercícios militares de 2019 até hoje, a China aumentou muito a pressão militar em cima de Taiwan, em cima do Japão. Todos os governantes e os ministros japoneses de relações diplomáticas, da defesa, o primeiro-ministro, têm tido postura bastante firme, bastante pró-Taiwan e bastante anti-China nesse cenário de tensão que eles vivem, justamente porque a China intensificou os exercícios militares, não apenas violando o espaço aéreo de Taiwan, que já tinha se tornado uma coisa comum, mas violando inclusive o território marítimo do Japão, né? Manobras militares cada vez mais ousadas, assim como a Coreia do Norte tem lançado mísseis em território japonês. Vários alertas já foram dados, eu inclusive mostro para vocês, faço questão de mostrar sempre que há um aumento, sempre que há uma escalada nessas tensões, porque diferente da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, a Ucrânia ainda não era e não é ainda membro da OTAN, apesar de ter, né, o apoio da OTAN, não é um país membro da OTAN e, portanto, não gera obrigação de que os outros países membros da OTAN, principalmente os Estados Unidos, defendessem diretamente aquele país, ou seja, entrassem na guerra de cabeça. É uma situação completamente diferente com o Japão. Dado o acordo que foi feito, o acordo de rendição que foi feito na Segunda Guerra Mundial, até hoje resta claro que os Estados Unidos têm obrigação de ingressar numa guerra, de ingressar na defesa do Japão, caso haja alguma invasão contra o território japonês. E o próprio Japão tem uma discussão já praticamente pacificada sobre dobrar o percentual do PIB que eles investem em defesa, e há uma discussão que ainda gera polêmica, mas até onde eu acompanho, a maior parte da população japonesa apoia, que seria a primeira mudança na Constituição do Japão desde a Segunda Guerra, que é acabar com essa limitação que ainda existe hoje de que o Japão não pode ter forças armadas. O Japão possui forças de autodefesa, que são forças militares, mas não são forças armadas, possuem limitações de armamento, limitações de contingente, por aí vai. E limitações essas que foram relativizadas quando o Japão estava em plena ascensão econômica, não estava gastando com defesa por proibição, né, à época principalmente por parte dos Estados Unidos, mas os países vencedores da Segunda Guerra de maneira geral, e os Estados Unidos, numa tentativa de fazer o Japão desacelerar um pouco os investimentos na parte comercial, de tecnologia e por aí vai, e reforçar os investimentos na área militar, afrouxou um pouco as restrições que o Japão tinha em investimento em forças armadas. Só que agora tem uma discussão completamente diferente para que haja essa mudança na Constituição e
e para que o Japão possa se armar. Paralelamente a isso, há o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não dá sinais de que vai acabar, pelo contrário, dá sinais de que a Rússia vai cada vez mais agressivamente continuar na sua tentativa de derrotar com todas as suas forças a Ucrânia, e a OTAN sinalizando, por outro lado, que vai manter o apoio à Ucrânia, justamente por entender que, caso a Rússia tenha sucesso nessa guerra, saia vitoriosa dessa guerra, ela vai ter mais confiança para invadir, para iniciar agressões contra outros países na Europa, especialmente no leste europeu. E o conflito hoje que mais chama a atenção, que é justamente o conflito entre Israel e o Hamas, e também contra o Hezbollah e outras organizações terroristas que têm aproveitado a invasão, o atentado terrorista do Hamas contra Israel para pressionar militarmente Israel, para tentar fazer com que Israel não tenha maneiras de se defender pela quantidade de frontes de batalha que estaria enfrentando na sua fronteira sul, na sua fronteira norte, né, na fronteira com Gaza, na fronteira com a Síria, com o Líbano, e por aí vai, e do envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito agora que ocorre no Oriente Médio. A gente sabe que o Irã está cada vez mais presente nesse conflito, é o principal patrocinador do Hezbollah, tem intenções assim muito claras e muito abertas. Eu vou pedir até para o editor colocar na tela. Teve uma entrevista recente que o representante da ONU concedeu para a Folha de São Paulo, falando que o Irã passou dos limites no enriquecimento de urânio há muito tempo, né? Limites que foram estabelecidos lá atrás já foram descumpridos, já ultrapassou 9, 10 vezes aquilo que havia sido prometido e está cada vez mais próximo de ter uma bomba atômica. E o Irã não mede as suas palavras ao dizer que quer utilizar a bomba atômica para destruir o Estado de Israel, quer utilizar a sua bomba atômica para exterminar o povo judeu, tem uma intenção abertamente antissemita, né? O que também Israel, sendo um parceiro-chave dos Estados Unidos, e o Irã, por outro lado, sendo um parceiro-chave da Rússia, envolve aí um conflito de escalas globais. Bom, isso sem dúvida nenhuma afeta o Brasil, afeta a economia brasileira, me deixa triste, não só a economia, mas a geopolítica de maneira geral, me deixa triste que hoje eu tenho medo muito grande de fato do mundo entrar em guerra e o Brasil estar do lado errado da história. E o Brasil, sob a presidência do Lula, se alinhar às ditaduras, se alinhar aos regimes sanguinários, se alinhar aos regimes autoritários e ficar ao lado desses regimes numa eventual guerra, né? Alinhar os interesses da China, né? Como já tem abertamente atacado o Brasil, tem na diplomacia internacional atacado Taiwan, tem abertamente endossado posições antissemitas, como a denúncia da África do Sul contra o Estado de Israel, que foi endossada em sua grande maioria por ditaduras sanguinárias que desrespeitam os direitos humanos, e infelizmente o Brasil foi colocado ao lado desses países graças à decisão do presidente Lula, a qual eu apresentei uma moção de repúdio na Câmara dos Deputados e estou buscando apoio, estou publicando no Instagram frequentemente quem assinou para a gente conseguir 257 assinaturas e mostrar para o governo Lula que nem a sua própria base aliada, não estou coletando só assinatura de deputado de oposição não, estou buscando do centrão, do governo, para mostrar para o governo Lula que nem dentro da sua própria base essa visão antissemita se sustenta, ela tem repercussão, pode ter repercussão num núcleo mais radicalizado de mais de 100 deputados de esquerda e de extrema esquerda que não tem vergonha nenhuma de assumir o seu antisionismo, o seu antissemitismo. Agora, da grande massa, da grande maioria da Câmara dos Deputados, não há essa reverberação, e justamente isso que eu quero demonstrar para que o Itamaraty seja obrigado a rever a sua posição. Enfim, em meio a todo esse cenário de tensão, eu acho importante a gente ficar alerta, eu acho importante a gente ficar atento, porque essa pode ser uma guerra que, sem dúvida nenhuma, em acontecendo, independentemente do seu resultado, vai marcar muito negativamente a nossa geração, vai causar muitos prejuízos humanos, vai causar muitos prejuízos econômicos, vai causar muitos prejuízos sociais, e o Brasil, na situação de calamidade que ele já se encontra só com seus problemas domésticos, era só o que faltava, a gente também tem que lidar com uma guerra mundial. Aí, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Você que assistiu esse vídeo, você que viu da forma que ele explicou, da forma que ele falou, os pontos que pode acontecer e que está acontecendo. Qual a sua opinião assistindo esse vídeo? Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda. Que Deus abençoe a vida do deputado. E desde já eu vou te pedir, me siga no Instagram, Olavo Amaral, me dá uma força lá. Aqui embaixo você vai ver a chave Pix do meu ministério. Já tenho levantado os semeadores da Boa Semente. Nós já temos algumas pessoas junto conosco que uma vez por mês eles investem no meu ministério
para melhorar aqui, para investir aqui no estúdio. Estamos precisando comprar algo aqui para o estúdio e nós estamos juntando, e todos os comprovantes que aparecem eu tenho orado a Deus, pedido para que Deus dê multiplicação, prosperidade e saúde. Se você não puder, fique em paz, ore por nós para Deus abrir porta, mas se você puder, a semente que Deus tocar no teu coração, plante no nosso ministério e Deus vai te recompensar. A chave Pix está aqui no rodapé. Se você puder abençoar, Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo, até a próxima informação. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.